Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. Vou contar para você um pouco da história do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo, também conhecido como escapulário do Carmo ou escapulário marrom, tem uma história muito significativa na tradição católica. Ele está associado à Ordem dos Carmelitas e à devoção a Nossa Senhora do Monte Carmelo, e vamos entender um pouco sobre essa história. A Ordem dos Carmelitas foi fundada no século XII por um grupo de eremitas que viviam lá no Monte Carmelo, na Terra Santa. E eles eram devotos da Virgem Maria e dedicaram sua capela a Nossa Senhora. E no dia 16 de julho de 1251, São Simão Stock, então superior geral da Ordem, teve uma visão da Virgem Maria na Inglaterra, e nesta visão ela entregou-lhe o escapulário marrom e prometeu que quem o usasse com devoção receberia sua proteção especial e graças. A promessa incluía, inclusive, a salvação eterna, o chamado privilégio sabatino, que dizia que aqueles que morressem usando o escapulário seriam libertados do purgatório no primeiro sábado após sua morte. E a devoção ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo se espalhou rapidamente entre os fiéis. O escapulário passou a ser visto como um símbolo de consagração à Virgem Maria e um sinal de proteção, de sua proteção, de uma forma contínua. Tradicionalmente, o escapulário é composto por 2 pedaços de tecido marrom conectados por cordões, presos por cordões, sendo um pedaço usado na frente do corpo e o outro nas costas, sobre os ombros. Ele é um símbolo de devoção e compromisso com os valores cristãos e marianos. A Santa Mãe Igreja reconhece a devoção ao escapulário do Carmo e a considera uma prática válida e enriquecedora para os fiéis. Vários papas promoveram e incentivaram o uso do escapulário. Nos dias de hoje, além do tradicional escapulário de tecido, é comum também encontrar pequenas medalhas do escapulário que têm o mesmo significado e benefícios espirituais para as pessoas que usarem com devoção. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo é mais do que um simples objeto e não deve ser usado como amuleto, como algo mágico, pois é um sinal de fé, é um devocional, é um sacramental, melhor dizendo. É uma devoção, um compromisso com a vida cristã sob a proteção da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo. Mas eu sempre tive uma curiosidade, por que usar a expressão escapulário, né? Será que tem a ver com a palavra, com a escápula, né? Porque nós temos a escápula. Eu sempre tive essa curiosidade. Será que tem a ver com escápula? E o que é escápula? Escápula, conhecida como omoplata, é um osso plano e triangular localizado na parte superior das costas e tem a função de ponto de ancoragem para os músculos. Eu conversei com o Diego, que me treina, e ele comentou comigo sobre a importância dos músculos e falava sobre as escápulas, né? Então a escápula serve como ponto de inserção para vários músculos que movimentam o ombro e o braço, como, por exemplo, o trapézio, deltoide, o romboide, e também para o movimento do ombro. Olha que interessante, né? A escápula contribui para a mobilidade do ombro, permitindo movimentos como, por exemplo, a elevação, depressão, rotação, abdução do braço, e também serve para a estabilidade do ombro, trabalhando em conjunto com a clavícula, por exemplo, o húmero. Então a escápula, ela acaba ajudando a estabilizar a articulação do ombro, garantindo que os movimentos sejam suaves e coordenados. Mas também a escápula, ela também protege estruturas vitais na parte superior das costas, como os nervos, os vasos sanguíneos que passam próximos a ela. Interessante isso. Então, essas funções tornam a escápula essencial para uma ampla gama de movimentos e atividades diárias que envolve o uso dos braços e dos ombros. Mas eu perguntaria, mas qual é a relação da escápula com o escapulário religioso? E aí eu poderia dizer que
essa região escapular, né, a área anatômica do corpo onde a escápula está localizada, essa região que inclui os músculos, os tendões, ligamento que interage com a escápula para permitir o movimento do ombro e do braço, esses vários músculos na região escapular que se conectam à escápula, que inclui o trapézio, como eu falei para vocês agora, o romboide maior e menor, o serrátil anterior. Esses músculos são responsáveis por movimentos e estabilização da escápula. Os exercícios escapulares que visam fortalecer os músculos ao redor da escápula, que frequentemente são chamados de exercícios escapulares, que são importantes para a saúde do ombro, para prevenir as lesões. De certo modo, no contexto religioso, pode se referir, no caso do tecido, que é usado como símbolo de devoção, poderia-se dizer que é a presença de Nossa Senhora que vem nos ajudar no movimento da nossa vida, da nossa fé, a nos fortalecer, a nos proteger, a nos dar vigor, a nos dar esse movimento de proteção. Tem uma relação direta exatamente com esta relação de proteção, de movimento, de fortalecimento também daquilo que é o cotidiano da nossa vida em relação à fé, em relação ao nosso cotidiano, em relação à nossa convivência com os nossos irmãos, numa atitude de serviço, até porque o escapulário, ele também parece um avental, é como se revestisse de um avental. E Nossa Senhora sempre foi aquela que se revestiu do serviço, do avental que é símbolo do serviço. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então é sempre se revestir de uma atitude de servidão, como Nossa Mãe Santíssima. Então eu diria que, claro, que a relação entre escápula e o escapulário é principalmente etimológico e simbólico. A palavra escapulário deriva do latim scapula, que significa omoplata, ombro. O escapulário religioso é uma vestimenta, como eu falei, o objeto que se apoia sobre o ombro, lembrando das escápulas no corpo. O escapulário é essa peça de tecido, mas que lembra um sinal de avental, de serviço, de se colocar sempre à disposição a Deus e aos irmãos. Este posicionamento simboliza a carga espiritual ou proteção que o escapulário representa para a pessoa, e poderia-se dizer também, assim como as escápulas desempenham um papel fundamental na sustentação e movimento dos braços, o escapulário simboliza o apoio e proteção de Nossa Mãe Santíssima para o devoto que o usar. Portanto, a relação é principalmente na origem da palavra e na forma como ambos, escápula e escapulários, posicionados sobre os ombros. Acredito eu que essa relação de escápula e escapulário foi assim que eu entendi, e acredito que está razoavelmente, de certo modo, o significado, eu poderia dizer que tem sentido, né? Faz sentido de ser compreendido dessa forma. Eu espero ter ajudado a compreender um pouco mais sobre a história do escapulário e o significado dele para você. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, que a Virgem Flor do Carmelo interceda por você nesse dia. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.